Capítulo 2º. Da competência. Artigo 9º. Compete ao município. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, nos termos da seção 2º, do capítulo 2º, do título 6º, da Constituição Federal. 2. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 3. Arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencem, na forma da lei. 4. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, neste último caso dependentemente de licitação, entre outros, os seguintes serviços públicos. Alínea A. Transporte coletivo urbano e intramunicipal, que assume caráter essencial, sob fixação de itinerário, pontos de parada e respectivas tarifas. Alínea B. Transporte individual de passageiros, mediante fixação de limite de frota de veículos, de locais de estacionamento e das tarifas respectivas. Alínea C. Abastecimento de apóstrofo invertido acento já. Alínea D. Esgotos sanitários. Alínea I. Iluminação pública. Alínea F. Construção, conservação e manutenção de ruas, praças, jardins, hortos florestais e estradas municipais. Alínea G. Cemitério e serviço funerário. Alínea H. Mercado, feira e matadouro. Alínea I. Drenagem pluvial. Alínea J. Proteção contra incêndio e acidentes naturais, como atividade de defesa civil. Alínea L. Limpeza pública, remoção e destino do lixo domiciliar e hospitalar, bem como de outros resíduos de qualquer natureza. Alínea M. Edificação e conservação de prédios públicos municipais. 5. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos seus bens. 6. Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. 7. Elaborar o seu plano diretor urbano. 8. Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, com regras nítidas sobre edificação, loteamento, arruamento e zonamento urbano e rural. 9. Estabelecer as servidões administrativas necessárias aos seus serviços, e aos de seus concessionários ou permissionários. 10. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, e, especialmente, no perímetro urbano. Alínea A. Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites das zonas de silêncio, e de trânsito e tráfego em condições especiais. Alínea B. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Alínea C. Disciplinar a execução dos serviços e atividades neles, logradouros públicos, desenvolvidas. 11. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. 12. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais pertinentes. 13. Prestar assistência, inclusive emergencial, à saúde da população, por seus próprios serviços ou mediante convênio, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 14. Manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.
15. Realizar programas de alfabetização. 16. Realizar programas de apoio às atividades desportivas e ao lazer. 17. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao seu poder de polícia. 18. Dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. 19. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias, de que possam ser portadores ou transmissores. 20. Instituir regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores. 21. Constituir guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei. 22. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 23. Promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento social e econômico. 24. Autorizar a realização de espetáculos ou divertimento público, observadas as prescrições legais. 25. Quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares. Alínea A. Conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento. Alínea B. Revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos bons costumes. Alínea C. Promover, via poder de polícia, o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. 26. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Artigo 10. Ao município, compete ainda, sem prejuízo da competência da União e do Estado, eventualmente, observando normas de cooperação estabelecidas por lei complementar federal. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência social, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, e os sítios arqueológicos, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Exercer fiscalização sanitária. Inciso 8º. Preservar as florestas, a fauna, a flora e, por extensão, os mananciais hídricos e os manguezais. Inciso 9º. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 10. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 11. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. Inciso 12. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 13.
Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento, a que se refere o item 8, do inciso 1º, do artigo anterior, implicarão reserva de espaços físicos destinados a: alínea A. Áreas verdes. Alínea B. Áreas comuns para construção de praças e equipamentos comunitários. Alínea C. Vias de tráfego, abrangentes a ciclovias, passagens de canalização pública de esgotos, de redes elétrica e telefônica, e de águas pluviais.